do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Essa mensagem faz parte da nossa série de exposição da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Nós estamos então expondo verso a verso a palavra do Senhor de maneira sequencial. Aqui em Fragoso, nós estamos desde junho nesta carta. Lá em Abreu e Lima, nós estamos desde o domingo passado expondo o Evangelho de Lucas. Então, 2 exposições aos domingos. Peço que os irmãos estejam sempre intercedendo por mim, para que Deus esteja me capacitando para o seu serviço. 1 Coríntios capítulo 9. Os irmãos vão perceber, os irmãos que vieram na semana passada, os que nos acompanham através do YouTube, que esse capítulo 9, embora inicie um novo capítulo, a verdade é que ele faz parte do texto como um todo e do tema levantado pelo apóstolo Paulo a partir do capítulo 8, ok? Por isso nós vamos, vez por outra, precisar voltar um pouquinho para entender o que o apóstolo Paulo quis dizer com estas palavras. Diz assim a Escritura: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, te louvamos por podermos nesta noite, com alegria e liberdade, cultuarmos ao Senhor e também reservarmos esse tempo para aprendermos mais de ti. Te pedimos orientação, a unção do teu Espírito, a tua graça e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo tratou do tema liberdade cristã.
E se talvez eu fosse colocar um título, não é muito costume meu colocar título nas mensagens, seria o amor precede a liberdade. Talvez essa frase tenha ficado marcada na mente de alguns irmãos, porque é exatamente isso que o texto quer falar. O apóstolo Paulo está tratando de irmãos que tinham conhecimento da fé cristã, que eram salvos em Cristo Jesus, mas que outrora viveram na prática da idolatria. E muitas vezes em Corinto, as pessoas se reuniam para comer comidas que eram sacrificadas a ídolos. E Paulo traz algumas argumentações a respeito disso, tratando da questão da liberdade, mas também tratando da questão do amor. E o amor, como os irmãos bem sabem, é o tema principal desta carta. Foi por falta de amor que os irmãos de Corinto estavam divididos em 4 grupos. Foi por falta de amor que havia um irmão colocando outro irmão na justiça. Foi por falta de amor que os irmãos de Corinto pecaram, até mesmo na ceia do Senhor, porque uns comiam mais na festa do amor e outros ficavam sem comer nada. O apóstolo Paulo diz que eles brigaram, faltava amor, até na hora do culto, porque um irmão queria sobressair sobre o outro. Então, no capítulo 13, Paulo procura tratar do amor como sendo o centro da vida, do culto, da razão de existir da igreja, ao ponto de dizer que alguém, ainda que entregasse o seu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso lhe aproveitaria. Então, o que Paulo trata aqui é o seguinte: olha, a comida sacrificada a ídolos, por si só, ela não vai contaminar, não vai fazer nem bem nem mal. A comida em si, Paulo diz, não tem nenhum problema. A questão é que, se você sentasse para comer uma comida que for sacrificada a um ídolo, e um irmão crente mais fraco não entender essa questão ainda, ele pode se escandalizar e ele pode vir a tropeçar, ele pode ficar confuso, constrangido, e isso vier a fazer com que ele tropece e caia. Então Paulo diz assim: abra mão do seu direito de liberdade em favor de um irmão mais fraco. E semana passada eu falei sobre isso também, fiz uma alusão ao irmão não mais fraco, mas ao irmão legalista. Ao irmão legalista nós não devemos nada. O legalismo é um peso, um fardo que as tradições das igrejas trazem sobre os cristãos, que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos, mas o que às vezes torna penosa a caminhada é o fato de que algumas igrejas colocam um fardo maior do que nós podemos suportar, e muitas vezes esses fardos são recheados de hipocrisia. E eu citei aqui semana passada, quando algumas denominações diziam que a televisão era do diabo, e você encontra muitos relatos de pessoas que diziam assim: o presbítero, o pastor, o irmão que condenava a televisão não tinha sua televisão na sala, mas a tinha escondido no guarda-roupa, e vez por outra era pego de surpresa. E algumas dessas denominações hoje têm rede de televisão, né? A rede de televisão que antigamente era do diabo, a televisão que era do diabo, agora tem rede de televisão. Então é necessário que nós não tenhamos esse descuido, porque quando nós acrescentamos tradições à mensagem do evangelho, nós estamos, na verdade, negando a mensagem do evangelho. Porque o evangelho é simples, é puro, é santo e é gostoso de ser vivido. O fardo pesado de proibições, não pode isso, não pode aquilo, não faça aquilo outro, é que torna muitas vezes os caminhos penosos para irmãos que não conseguem suportar algo tão pesado. A respeito disso, eu disse para os irmãos: abra mão do seu direito por um irmão mais fraco, mas nunca abra mão do seu direito por um irmão legalista, porque quando você assim faz, você acaba incentivando que esse legalismo
ganhe força no meio do povo de Deus. Vamos dar um exemplo, então: igrejas que medem o tamanho do cabelo das mulheres, igrejas que impedem as irmãs de pintarem os seus cabelos. Se a irmã quiser pintar, ela pinta. Ela não vai ser mais santa porque pintou, nem menos santa porque não pintou. Se ela não quiser pintar, ela também não pinta, não há nenhum problema nisso. Se a irmã quiser usar brinco, não há nenhum mal nisso, mas se ela não quiser usar, também não há nenhum mal. Não é um furo na orelha que vai fazer você mais santo ou menos santo. Não é a forma que você coloca o seu cabelo, se é com cocó ou se não é com cocó. Aos homens não é um paletó que faz de você um homem apto para pregar a palavra de Deus. E também não é a falta do paletó que fará de você inapto. Então, essas coisas que são colocadas, né, que mede até o tamanho do pelo do rosto, né? Se tem bigode, pode, mas se tiver cavanhaque, não pode. Se tiver barba, não pode. Então, essas coisas, irmãos, ainda hoje são tidas como doutrinas até, em algumas igrejas, e alguns pastores continuam na internet dizendo tem que ser assim porque eu aprendi assim, e não é assim na igreja de Deus. Na igreja de Deus, a frase que inicia qualquer ordenança é: a Bíblia diz. Então, se você não pode dizer a Bíblia diz e depois falar a norma, então não é a Bíblia que diz, não é a nossa norma. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, o apóstolo Paulo, a respeito da liberdade, aproveita o tema da liberdade, de abrir mão da liberdade, para tratar o tema da liberdade e também o seu apostolado. E essa é uma característica, irmãos, que mostra a capacidade que Deus deu a esse homem, porque Paulo, de fato, tem uma linha de argumentação que é imbatível, eu diria, ao ponto de que ele certamente convenceu a igreja de Corinto, porque na segunda carta nós vemos esse assunto sendo tratado com maior brandura. Qual é a dificuldade aqui, então? Paulo usa o exemplo da liberdade cristã, que ele utilizou a prática da liberdade, porque Paulo tinha direitos sobre a igreja de Corinto e ele abre mão desses direitos, para depois argumentar com os irmãos: se eu abrir mão dos meus direitos, por que vocês não querem abrir mão do direito de vocês em favor do irmão mais fraco? Esse é o tema central do texto. Agora, Paulo vai tratar de muitos detalhes aqui a respeito da vida pastoral dele e da questão da assistência ou da manutenção pastoral. Esse é um assunto muito importante, irmãos, nos dias de hoje, porque nós temos visto igrejas que, infelizmente, os pastores têm formado com o objetivo, falsos pastores, de ganhar dinheiro em cima do povo de Deus. Não é incomum nós vermos isso. Basta nós ligarmos a televisão e nós vamos ver igrejas que só falam em dinheiro. Há igrejas, inclusive, que qualquer culto, qualquer reunião, se tira dízimo e oferta. É o tempo todo. Algumas pessoas sabem de igrejas próximas até a nossa região, que o tempo maior do culto não é a pregação, nem são os louvores, é a petição de dízimos e ofertas. A insistência para que você faça um Pix, para que você passe um cartão, para que você dê dinheiro. E se você não tiver dinheiro, você dá a sua aliança, você dá um cordão, né, antigamente se pedia até o passe, né? A pessoa ia com um passe para a igreja, a ida e a volta, era um passe para a ida e para a volta. Se você não tem nada, volte andando para casa, dê o seu passear. Alguns de vocês não é do tempo do passe, né? Só tem os novinhos aqui. Mas acontecia, e há igrejas e relatos de irmãos aqui, até que fizeram parte da nossa igreja, que vieram de outras denominações, que se pedia até o relógio, esse relógio aí, né, já que você não tem nada. Irmãos, isso infelizmente tem feito da igreja motivo de muita vergonha no mundo. E algumas pessoas até nos criticam,
né, colocam-nos no bolo, né, desse mundo evangelical brasileiro, achando que nós somos aqueles que dão dinheiro aos pastores, né? Então, diz assim, você é daquele que dá o dízimo, você é que sustenta pastor, tal. Infelizmente, vez por outra, os escândalos acontecem a respeito destas coisas, e a palavra de Deus diz, ai daquele de onde vem o escândalo. Bem, tirado estas questões terríveis que infelizmente acontecem no meio do povo de Deus, já acontecia, né? Vocês lembram que durante a pregação do evangelho lá no livro de Atos, um homem se aproximou chamado Simão e queria ter os poderes que os apóstolos tinham para poder ganhar dinheiro com aquilo ali. O objetivo dele era o lucro, né? E Simão, o mago, ficou conhecido naquele tempo porque Pedro o repreendeu, né, dizendo que ele estava sendo usado por Satanás. E o nome de Simão é levantado de novo durante o período da Reforma Protestante, porque a igreja católica, né, a igreja daquela época, a igreja cristã, né, era a única igreja que havia avançado nesse sentido maligno da cobrança de indulgências, e o termo comum foi conhecido como simonia. Era quando alguém comprava terrenos no céu, ou o poder de Deus, ou a graça de Deus com recursos, né? Se dizia então que o titilhar das moedas era o som de uma alma subindo do purgatório para um lugar mais especial da presença de Deus. Você imagina como isso era terrível. E a Catedral de São Pedro foi construída com dinheiro assim, suado dos fiéis que queriam ali, com boa intenção, claro, mas enganados pelo clero, ter uma proximidade maior com Deus. Exatamente foi por conta disso que Lutero foi levantado pelo Senhor, e as suas 95 teses, boa parte delas falava a respeito das indulgências. Lutero não queria, irmãos, que a igreja se dividisse. Ele queria, na verdade, que a igreja retornasse às primeiras práticas do primeiro século, aquelas boas obras. Infelizmente, o amor ao dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. A divisão foi o único caminho para aquele momento. Nós somos, então, fruto da reforma protestante, que nos lembra, irmãos, que a graça de Deus não se compra com dinheiro. Não há valor para isso. Deus não está interessado no nosso bolso, como infelizmente muitos têm pregado por aí. Deus não está interessado no valor que você dá. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Ele ama quem dá com alegria. De todos os ofertantes do templo, a elogiada foi a viúva pobre, aquela que deu menos recursos, mas que entregou-se a si mesma diante do Senhor. Portanto, a igreja do Senhor não pode virar refém desse tipo de doutrina. Pois bem, irmãos, o apóstolo Paulo diz, eu também sou livre. Paulo diz, não sou apóstolo, não sou eu livre, não vi Jesus nosso Senhor. Aqui são as credenciais que ele usa, né? Paulo era apóstolo, Paulo era livre, Paulo viu o Senhor, e os coríntios eram fruto do seu trabalho. Veja a argumentação onde Paulo quer chegar, tá? Preste bem atenção. Por que os coríntios são fruto do trabalho do apóstolo Paulo? Porque Paulo foi o plantador daquela igreja. Durante 1 ano e meio, Paulo esteve ali plantando a igreja de Corinto. Só que a plantação da igreja de Corinto se deu para o apóstolo Paulo por meio de muita provação, porque havia uma desconfiança quanto à pessoa e quanto às intenções do apóstolo do Senhor. Então, o que é que Paulo fez? Embora ele fosse digno de receber pelo seu trabalho espiritual, plantando igreja, visitando pessoas, pregando o evangelho de porta em porta, de casa em casa, embora ele devesse receber por aquilo ali, por conta da língua grande dos coríntios, Paulo abriu mão de receber recurso daquela igreja, a qual ele se dedicou durante 1 ano e meio na sua plantação,
E enquanto pregava o evangelho nos seus horários vagos, Paulo fazia tendas. O fabrico, a fabricação das tendas era uma atividade que gerava um recurso razoável. Mas se o apóstolo Paulo fosse investir muito tempo naquilo ali, que tempo sobraria para que ele pregasse o evangelho? Então aqui nós estamos vendo um ministério chamado parcial, como nós chamamos hoje, de alguém que trabalhava secularmente e se dedicava também à pregação da palavra de Deus. É possível se fazer o trabalho do Senhor assim? É. Mas todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. E quando a igreja tem um pastor em tempo parcial, deve-se entender que este homem vai gastar pelo menos 8 horas por dia dedicado a um trabalho, mais um tempo de deslocamento do seu habitat, da sua casa, para o trabalho. Se, por exemplo, ele pegar um horário comercial, ele vai ter que acordar muito cedo, sair muito cedo para chegar ao trabalho às 8, e ao retornar, se ele pegar a PE15, ele só vai chegar em casa às 8h30 da noite. E quando ele chegar, talvez sem celular, porque ele pode ser assaltado no caminho, ele ainda vai ter que tomar banho, tomar café e abrir mão de estar com a sua família para se dedicar a 2, 3 horas por dia ao trabalho do Senhor. Você acredita que uma igreja de um pastor em tempo parcial poderá ter a mesma prosperidade, a mesma velocidade de crescimento, de edificação, que uma igreja onde o pastor é mantido por ela e se dedica integralmente ao trabalho? É claro que nós devemos lembrar também que há pastores em tempo integral que são tão preguiçosos no seu serviço que é melhor um pastor em tempo parcial que se dedica de fato 2, 3, 4 horas por dia do que um pastor em tempo integral que, embora tenha todo o tempo do mundo, prefere gastar a sua atenção assistindo séries na Netflix ou dormindo durante toda a tarde. Bem, eu estou falando de exceções, mas a regra é que, de fato, alguém que se dedica integralmente ao trabalho do Senhor, certamente irá fazer o trabalho frutificar muito mais do que aquele que se dedica só parte do tempo. Essa é a lógica, não há como correr disso, pois todos nós temos o mesmo tempo durante um dia. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo lamenta neste texto aqui o fato dele não poder ter se dedicado integralmente ao trabalho, embora ele, como apóstolo da igreja, embora ele, como pastor da igreja, como plantador da igreja, merecesse aquele salário pelo trabalho que ele desenvolveu. Então Paulo diz: se eu não sou apóstolo para outrem, veja, não era só em Corinto que havia problema com o reconhecimento do apóstolo Paulo como apóstolo. Paulo diz: mas para vocês, pelo menos, eu sou. Porque vós sois o selo do meu apostolado. O que era um apóstolo, irmãos? Era alguém que era enviado para pregar o evangelho num local onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Nesse sentido, os apóstolos dos nossos dias são os missionários, não no sentido apostólico formal, daqueles que viram Jesus, logicamente, pois os que viram Jesus foram os 12 e mais alguns que andaram com ele. Se não lembremos do próprio apóstolo Paulo, que não andou com os 12, mas teve uma visão do Senhor posterior, né? Por isso que ele é chamado do apóstolo fora de tempo, né? O próprio Barnabé, que é quase um apóstolo, Paulo o inclui ali, embora isso não fique tão claro, mas também nós temos o caso do apóstolo que foi adicionado ao grupo dos 12 após a morte, o suicídio de Judas, né? Matias. Então, observe, irmãos,
Os missionários, quando eles vão a um campo onde Cristo ainda não foi anunciado, eles estão sendo os emissários de Deus para aquele povo. O apóstolo Paulo foi missionário, foi apóstolo para aquele povo, e como resultado a igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja muito rica, uma igreja rica em dons, em recursos. E Paulo diz assim: olha, se há pessoas que não reconhecem o meu chamado, eu posso até admitir alguém que não me conheça, que não conheça o meu trabalho, não reconheceu o meu apostolado, mas vocês me viram pregando o evangelho. Vocês são fruto do meu trabalho. Vocês são a colheita da semeadura que eu semeei. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Veja aí, o apóstolo Paulo diz: não temos nós o direito de comer e beber? O argumento de Paulo é muito básico e lógico. O trabalhador é digno do seu salário. Se o apóstolo, nesse caso o missionário, ou o pastor, ele se dedica em alimentar um rebanho, e para fazer isso ele precisa abrir mão de um emprego formal, de um trabalho onde ele tiraria a sua manutenção, nada mais digno para que ele possa comer e beber que ele receba o seu salário. Não é vergonhoso para um pastor receber as suas côngruas pastorais, como são chamadas. Não é vergonhoso para ele ser mantido pela igreja do Senhor, já que para a igreja existir, ele é instrumento para a manutenção da igreja. E muitas vezes esse mesmo pastor é instrumento para a plantação da igreja. Portanto, Paulo, quando está aqui, irmãos, argumentando, entenda bem aqui o apóstolo Paulo, ele já havia saído de Corinto. Portanto, Paulo não está argumentando aqui em causa própria. Os irmãos entendem isso? A carta está aqui escrita, mas ela foi escrita anos depois que o apóstolo Paulo esteve entre eles. Nesses anos que Paulo esteve entre eles, os irmãos de Corinto não deram um centavo a Paulo. Para que Paulo se mantivesse, ele precisou trabalhar fora. Portanto, ele trabalhou dia e noite. Quando Paulo está escrevendo agora, quando os irmãos recebem a carta, é para que isso ficasse registrado, para que os pastores atuais da igreja e aqueles que viessem a pastorear a igreja não passassem pelo mesmo perrengue, pela mesma luta, pela mesma privação que o apóstolo Paulo passou em favor do rebanho em Corinto. Paulo precisou passar na pele para que outros não viessem a passar. E meus irmãos, tem sido assim muitas vezes na história das igrejas. Hoje nós temos uma igreja presbiteriana do Brasil relativamente grande, onde boa parte dos pastores é bem mantida. Mas para que isso chegasse ao nível que nós estamos hoje, muita gente ralou, com pouca manutenção, às vezes com nenhuma. Há muitos pastores que trabalhavam fora para pegar do recurso que ganhavam do seu trabalho e colocar na igreja. Veja, ele além de ser digno de receber da igreja, ele abre mão de receber, trabalha fora, se dedica à igreja e coloca dinheiro na igreja. Reverendo Josias fez muito isso. Muito isso. Quando ele era mandado para algumas igrejas que não tinham condições nem de manter pastor, ele viajava para as cidades do interior, Escada, se eu não me engano, uma delas, com o recurso do próprio bolso. Ele colocava dinheiro para ir servir a igreja lá em Escada. Isso é amor à obra, irmãos. Esses homens precisam ser honrados por nós. Gente que se dedica, gente que acorda cedo, que dorme tarde, pensando na igreja de Deus,
Não foi assim com o apóstolo Paulo. Não foi assim com o apóstolo Paulo. Nós temos muitos exemplos. Eu poderia passar a noite aqui citando para os irmãos. Há um livro recente de um pastor americano a respeito do evangelho no Brasil, do presbiterianismo em especial. Eu esqueci o nome do autor, ainda não li todo o livro, mas li algumas partes. E, irmãos, os relatos do presbiterianismo em Minas Gerais, em São Paulo, aqui em Pernambuco, de irmãos que se dedicaram assim, abrindo mão de recursos em favor da igreja de Deus. Portanto, a igreja de Deus, ela é plantada e estabelecida por meio de irmãos que abrem mão dos seus direitos em favor do amor. Eles têm direitos, mas essa liberdade que eles têm, eles abrem mão em favor do amor. São muitos. Paulo era um deles. Paulo diz: eu também tenho o direito, verso 5, de me fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Vejam, aqui fica muito claro a solteirice do apóstolo Paulo, né? Ele abriu mão de ser casado, mas tinha o direito de se casar. Os outros apóstolos eram casados, Pedro era casado. Os irmãos do Senhor Jesus, Tiago, Judas, escreveram cartas, mas haviam mais outros dois, também foram reconhecidos como apóstolos, né, por conta dos seus escritos, pelo menos Judas e Tiago, também eram casados. E quando eram casados, precisavam da manutenção sua, de suas famílias, de seus filhos. E receberam. Paulo abriu mão de se casar para viver em favor do evangelho, para a pregação do evangelho, e sendo ele um só, a igreja de Corinto ainda lhe negou a manutenção. Mesquinharia. Pirangagem, já existia pirangagem. Eles foram terríveis com o apóstolo Paulo, e Paulo, calado, passou todo o tempo servindo aquela igreja, porque sabia galardão maior estava recebendo do Senhor. Paulo diz: somente eu e Barnabé temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Veja, se você for convocado agora pelo exército brasileiro, está lá uma crise na fronteira lá, né, com a Venezuela, tentando invadir a Guiana, tal, essas coisas todas. Possivelmente o Brasil vai mandar, pelo menos, né, a gente acredita, né, alguns militares para a fronteira. Aí você imagina, você é convocado. Bem, estou pronto para isso. Agora tire do seu próprio bolso e vá para lá. Quem vai? Quem vai? Ninguém vai, irmãos. Ninguém vai à guerra à sua própria custa. Ninguém planta a vinha e não come do seu fruto. Imagina você precisar plantar e não poder comer, não poder colher do seu fruto. Essa semana a gente viu o MST elegantemente, um assistente social, né, invadindo a terra, né, e essas invasões de terra não estavam acontecendo no ano passado. Alguma coincidência está acontecendo, né? Roubo de celulares aumentou 52%, invasões de terras produtivas, porque há gado lá. Os próprios assistentes sociais do MST disseram: não, o gado a gente vai ver o que é que vai acontecer, né? Mas nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor se retire dessa propriedade, porque ela agora faz parte é nosso, né, do MST, né? Nós vamos tomar conta. Não é invasão, é ocupação. Ocupação é um termo chique, né, de tirar o que é seu. Então é assim que tem acontecido no Brasil. Você imagina você ter a sua própria casa e ser tirada, né? Você imagina você ter o seu próprio recurso e ser tirado. Paulo diz assim: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Veja, o argumento de Paulo é muito claro.
Aí Paulo vai usar a lei. Se falta a Bíblia, né? Paulo diz: eu vou usar a lei, então, que está escrito no texto lá em Moisés: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Antigamente se usava o boi para arar a terra, né? Para pisar o trigo. E aí o texto diz assim: não coloque um tampão na boca do boi, né? É uma atadura, na verdade, né? Se não coloque a atadura, deixa o bichinho comer, porque ele vai trabalhar, vai pisar o trigo que você vai comer como fruto, e você pode matá-lo se ele não comer. Então, já que o trigo vem como fruto do trabalho do boi, não é justo que o boi não se alimente. Então Paulo diz: Deus não estava preocupado com os bois. Quando Deus diz isso, Ele está preocupado com o fato de que o trabalhador deve ser remunerado pelo seu trabalho. Nada mais justo. Observe o verso 10: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Agora Paulo vai dizer: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? É claro que não, irmãos. É claro que não é muito. É claro que não é injusto que o pastor seja remunerado pelo seu trabalho. Meus irmãos, quando eu falo a respeito disso, eu falo aos irmãos sem nenhum constrangimento, primeiro pela argumentação bíblica, muito clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas também com uma preocupação futura, porque eu não serei pastor desta igreja para sempre. Alguém virá após mim, e esse que virá após mim deve ser tratado por esta igreja com o mesmo zelo com que os irmãos têm me tratado durante todos esses anos. Graças a Deus e ao trabalho dos irmãos e à fidelidade dos irmãos, a família pastoral tem sido mantida, e hoje nós temos recolhido o fruto do nosso trabalho, tanto aqui quanto em Abreu Lima, né, e nos cantos em que o Senhor tem nos levado. Mas tudo isso porque Deus, através dos irmãos, tem mantido esta igreja. Por isso, irmãos, quando nós contribuímos na igreja de Deus, nós estamos, na verdade, fazendo um investimento espiritual que nós não conseguimos mensurar até onde esse investimento vai, porque é grandioso demais, é glorioso demais. É investimento em vidas, em corações, em pessoas, em transformação de histórias. E tudo isso só é possível através dos recursos que Deus dá aos irmãos e os irmãos devolvem, considerando o cuidado do Senhor sobre suas vidas através das finanças. Por isso, meus irmãos, é direito sim daqueles que trabalham para o Senhor receberem aquilo que lhe é devido. Agora, vamos para onde Paulo quer chegar, para nós encerrarmos. Paulo diz: entretanto, não usamos desse direito. Vejam, irmãos, Paulo não está dizendo que não se deve usar desse direito, ele está falando agora da experiência dele. O que é que Paulo fez? Na sua argumentação, Paulo defendeu a autoridade e a necessidade, a ordem da manutenção ao pastor, mas Paulo está lembrando aqui que não aconteceu assim com ele. Pelo contrário, suportaram tudo. Ele aqui diz suportamos, se referindo a ele e a Barnabé, talvez Silas também, quando esteve entre eles. Suportamos tudo para não criarmos obstáculo ao evangelho. Vejam, irmãos, que sabedoria deste homem. Isso tem tudo a ver com o capítulo 8. Abrir mão do direito em favor do amor e em favor do evangelho. Paulo diz: eu abri mão.
Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Era assim que acontecia na antiga aliança. Parte dos animais que eram trazidos era sacrificada ao Senhor, outra parte ficava para os levitas terem carne, terem um alimento, porque não era só a carne, mas eram trazidos também vegetais, frutas e tudo mais como oferenda ao Senhor, e parte daquilo ali era oferecida a Deus de forma real, né, prática, mas simbólica, mas parte servia para a manutenção daqueles que estavam servindo no altar. Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, verso 14, que vivam do Evangelho. Veja, irmãos, Paulo apresentou a situação dele, mas ele deixa claro que não é o ideal. O ideal é que a igreja mantenha os seus pastores, a fim de que eles se dediquem o tempo todo à causa do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Veja que Paulo pega pesado, né? Paulo diz assim: eu não estou falando isso para que vocês agora se lembrem de mim e me mandem uma oferta, me ressarcindo de toda a privação que eu passei enquanto eu estive com vocês. Não, essa glória eu vou carregar comigo, de ter servido a vocês sem receber. O descuido foi de vocês, a falta de zelo foi de vocês. Vocês vão se ver com o próprio Deus quanto a isso. Mas eu não quero recurso mais. Eu, porém, aí Paulo diz, verso 16, né? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: mesmo diante de tudo isso, eu não deixei de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho, a pregação do Evangelho é uma responsabilidade minha, e essa eu não abri mão. Quando Paulo diz isso, Paulo está, por inferência, lembrando que, a despeito da sua fidelidade, os irmãos de Corinto não foram fiéis, pelo contrário, usaram apenas de, aspas, direito, e esqueceram do amor, embora nem fosse direito isso. Se o faço de livre vontade, tem um galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Verso 18, é que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Meus irmãos, eu gostaria de encerrar trazendo algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, entenda que todo recurso que chega às suas mãos, primeiramente, é de Deus. E que Ele quer que você reconheça com fidelidade parte desse recurso para a sua casa, para a pregação do Evangelho. Porque se é por meio do Evangelho que você recebeu o bem maior de todos, que é a salvação em Cristo Jesus, esse Evangelho chegou a você pela graça, mas não chegou de graça. Houve investimento para que esse Evangelho chegasse. Talvez uma literatura, mas chegou. Talvez um livro, mas chegou. Talvez uma música, mas chegou. Foi recurso investido. E não é justo que nós não sejamos generosos com a igreja de Deus, quando foi por meio da igreja de Deus que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. E ela é de graça sim, é pela graça sim, mas foi pago o preço, foi investimento. Para você estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem, investimentos são feitos, dos recursos dos próprios irmãos, para nós estarmos aqui com luzes ligadas, ventiladores. Para você que está em casa ouvindo essa mensagem, até que a mensagem chegue até você, a gente paga um valor de internet, a gente paga o cabeamento, o material. Nada é de graça, tudo tem um preço. Nós não negociamos a mensagem do Evangelho, mas ela não chega a você sem o recurso suado do povo de Deus.
Por isso é importante, irmãos, que todos nós, independentemente da nossa condição financeira, sejamos constantemente contribuintes da obra de Deus. Ai, mas Deus quer que eu seja dizimista, mas eu recebo meio salário. 10% de meio salário é a mesma coisa de 10% de 10 salários. É 10%. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos os 10%, e alguns dizem assim, mas no Novo Testamento não tem a obrigatoriedade de 10%, é de fato. No Novo Testamento, na maioria das vezes, nós vemos irmãos entregando 100%. Então não é melhor a gente ficar só com os 10%, né? Então, os 10%, irmãos, é um termo de proporcionalidade. Proporcionalidade. É um reconhecimento simples do Deus que tem suprido as nossas necessidades. E para que serve isso? Para tudo isso que nós temos aqui e para muito mais que nós fazemos para a glória de Deus. Agora, cabe a nós reconhecermos que tudo vem dele e que tudo é dele. Se na nossa mente isso não estiver fixo, nós vamos achar que tudo é nosso e que tudo vem de nós. E aí esse recurso Deus não quer. Esse recurso não deve chegar no gasofilaço da igreja. Se é seu, é seu. Mas se é do Senhor, você deve devolver com alegria. Uma outra coisa, irmãos, é sobre o cuidado pastoral. A igreja deve estar atenta, e eu falo isso não legislando em causa própria, porque Deus tem suprido as minhas necessidades através da vida desta igreja, eu não tenho do que reclamar, mas a igreja precisa estar atenta aos seus pastores, àqueles que militam pela causa do Evangelho. As igrejas devem estar atentas. Talvez você visite ou faça parte de alguma igreja onde essa igreja não tem investido no pastor devidamente, e esse pastor tem feito o trabalho, mas sofrendo. Não é bom que assim seja. É importante que o pastor faça o seu trabalho com tranquilidade. Você já imaginou um piloto de Fórmula 1 preocupado numa das curvas a 200 km por hora, se ele vai ter pão para jantar à noite ou não? Certamente alguém que entra para pilotar algo tão importante, né, e tão arriscado, deve entrar com a cabeça muito tranquila, não é, para fazer aquele trabalho. Você imagina um piloto de avião, imagina você entrar num avião e perceber o piloto chorando. Você imaginou? O que é que você faz? Piloto chorando. Nem entra, né? Mas vamos dizer que você seja uma pessoa assim, ousada e compassiva. Seu piloto, o que é que está acontecendo? E o piloto diz assim, é porque está faltando gás em casa, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Você sobe no avião ou não? Não dá, né, irmãos? E aqui eu quero fazer a comparação, levando para os irmãos a ideia de que a igreja do Senhor é muito mais do que um avião. É muito mais do que um Boeing. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos plantados como pastores para cuidar da vida de vocês. E a argumentação do apóstolo Paulo no capítulo 8 é: aqueles por quem Cristo morreu. Quando nós servimos a igreja de Deus, nós estamos servindo aqueles por quem Cristo pagou um alto preço. É por isso que o trabalho pastoral é tão precioso, é tão importante, é tão digno. Nós estamos cuidando dos corações daqueles por quem Cristo morreu. Se é por quem Cristo morreu, é porque é precioso. Você é precioso para Deus. E se você é precioso para Deus, e Deus não quer que você se perca, Ele colocou pastores para conduzir você até a eternidade. Esses pastores devem estar preocupados com o zelo do rebanho de Deus. Para isso, eles precisam se alimentar do rebanho, a fim de que, fortificados, eles possam continuar conduzindo a igreja do Senhor aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé.
Graças a Deus por sua palavra. Próxima semana nós vamos para o capítulo 9, verso 19, continuar a argumentação do apóstolo Paulo.